Boa tarde aí, pessoal. A gente vai começar a nossa aula hoje. É, eu queria que alguém fosse me avisando aí, em média de 40 a 50 minutos de aula, para não ficar grande o arquivo, tá? E aí a gente ir dando pausas e voltando a gravar. Deixa eu só confirmar que está gravando de fato, né? Tá gravando. Então, de boa. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre problemas de campos escalares, né? Especificamente a parte de Transcal. É uma parte que dos problemas de campos que a gente tem é o que eu conheço mais e vou mostrar os exemplos hoje dessa parte aí, tá? Então, basicamente, né, existem muitos problemas na engenharia que eles são modelados com essa equação aqui de Helmholtz, tá? Então, quando você olha aqui para essa equação, você já vê Professor, Oi, pode falar. eu não sei se está acontecendo comigo, mas eu não estou conseguindo pesquisar aqui. Está tudo preto, a tela talvez esteja apenas sumindo. Não sei se agora apareceu. Ah, tá. Porque às vezes acho que é um delay que tem, né, da internet. Tá vendo agora o PowerPoint? Sim, agora sim, obrigado. Tá, né? Não, tranquilo. Beleza, mas qualquer coisa vocês avisam aí, porque às vezes pode dar esse problema, né? Inclusive eu vou. Não, deixa assim. Então, vê. Então tem muitos problemas, né? Que são de campo escalar, tá? Que é diferente do que a gente tava fazendo, tá? Porque a gente tava verificando deslocamentos, né? E os deslocamentos eles são vetoriais, tá? E isso tem uma implicação enorme no tamanho do problema que a gente vai resolver, tá? E aí o que é legal é que esses campos escalares são, né, são presentes em todos os ramos da engenharia, tá? E aí essa equação de Helmholtz, né, ela é usada para modelar vários problemas de engenharia. Aqui a gente vai estar trabalhando com problemas de Transcal, né, a parte de transferência de calor por condução, basicamente, tá? E aí a gente vai usar essa equaçãozinha aqui na modelagem. Aqui eu coloquei vários exemplos, é uma tabelinha com vários exemplos aqui de simulações. E aqui eu coloquei basicamente o que a gente vai usar hoje aqui. Vai ser a equação de transferência de calor. Acho que alguém entrou aqui. Nos nossos problemas, né? Então a gente vai ter as condições de contorno que a gente vai trabalhar aqui. Vai ser temperatura prescrita, fluxo prescrito, convecção na parede, tá? E também vou mostrar a vocês como fazer uma simulação utilizando escoamento, tá? Mesmo usando elementos finitos, tá bom? E aí tem uma série de problemas, né? Hoje em dia o pessoal está estudando muito essa parte de aeroacústica, tá? Então a ANSA ela tem um software também que faz simulação de acústica, né? Então tem várias coisas que você pode usar. E se vocês olharem aqui o jeitão da equação, né? Ele é o mesmo, né? Que eu estou colocando um exemplo bidimensional. Então o jeitão da equação muda só o significado físico das variáveis, né? E isso é legal porque aí você resolve uma equação, né? Tem a solução de uma única equação e resolve vários problemas, tá? Então aqui eu tenho vários tipos de problemas que a gente pode tratar. Eu hoje aqui eu vou tratar desse tipo de problema aqui, que é a condição de calor, ok? E aí eu queria mostrar algumas diferenças, né, entre a parte estrutural que a gente tem visto até o momento, tá? E a parte térmica. O que é que acontece? A gente já sabe que tem um padrão na indústria, né? Que é o seguinte: se você for usar transferência de calor, mecânica dos fluidos, né? A parte térmica, né, da engenharia mecânica a gente chama, a gente costumeiramente, né, a gente usa CFD. E o CFD ele pode ser por elementos finitos, tá? Ou pode ser por volumes finitos também, tá? Então eu posso ter essas duas metodologias. O que acontece no mercado de software é que CFD
basicamente fica usando o método dos volumes finitos, que a gente vai ver mais na frente, tá? É um método diferente, ele tem uma característica um pouco diferente da parte de discretização das equações. E aí existe uma questão que é o seguinte, né? Para a parte de problemas com condução de calor, né? Vocês podem verificar isso, vocês podem pegar problemas pequenos e comparar. Tanto faz você usar CFD, você usar o CFX, no caso da ANSYS, né? CFX, o Fluent, tá? Ou usar o mecânico, tá? No caso, para probleminhas de transferência de calor, tá? Do tipo condução de calor, tá bom? Então assim, não faz muita diferença, tá? Então a exatidão que o solver dá é tão boa quanto um solver de CFD. E aí tem uma vantagem, na minha opinião, que é o setup. O setup em elementos finitos aqui no ANSYS é bem fácil de usar, tá? E aí vale a pena usar essa alternativa. E outra que é o acoplamento, né? A gente vai fazer acoplamento entre solvers diferentes. E aí vocês vão ver que a gente vai estar acoplando as físicas. E aí existe, né, uma analogia, né, quando você está trabalhando com elementos finitos para estrutural e também elementos finitos para área térmica. Então basicamente aquela funçãozinha que a gente vem trabalhando o tempo todo, né, que é uma relação linear entre a força, a matriz de rigidez e o deslocamento, eu vou ter também para a área térmica, tá? Onde o deslocamento eu vou trocar pela temperatura, e isso tem uma mudança drástica, porque isso aqui é um vetor e aqui é um escalar, tá? Então computacionalmente isso aqui fica muito mais leve, tá? Então aqui eu mostro, né, basicamente que existe uma analogia direta. Aqui é a equação, oi, pode falar. Aqui é a equação geral do movimento, né? Oi, pode falar. Desculpa interromper, mas para mim também não está mostrando não o slide. É como se eu tivesse caído agora há pouco, tivesse voltado e agora só estava aparecendo a sua imagem. Não sei se está assim para todo mundo. Será que a minha internet tá... Aqui também não. Aqui também não. Tá, peraí, deixa eu rotear aqui, acho que pode ser minha internet, tá? Pode ser, porque está travando um pouco. Tá o áudio está travando. até bom, mas Tá, então peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui minha câmera também, que isso atrapalha, né? Vou cortar aqui minha câmera, ver se... Vocês estão vendo a tela e estão me escutando bem? estou escutando bem. E a tela, vocês estão vendo a tela? Não. Deixa eu só ver aqui. Ah, porque caiu a apresentação. Estranho. Teve uma hora que ele desligou a câmera aqui sozinho e terminou tirando o compartilhamento. Agora está compartilhando. Agora vocês estão vendo? Agora estou vendo a tela geral, né? No slide ainda não. Ah, tá. Até porque acho que vai chegar aí. Eu acho que ela caiu. Ela caiu e não voltou o slide, tá? Acho que foi isso. Eu percebi que tinha desligado aqui a câmera, eu pensei que ia continuar mostrando. Vamos lá. Então aqui eu tenho uma analogia direta aqui, nessas duas partes aqui da equação, tá? E aí, claro que para o cara que fabrica o solver, né, ele vai aproveitar tudo que ele já tinha feito para a parte estrutural e aplicar para a parte térmica, tá? Então isso acho que fica bem evidente aqui com essas duas equações. Uma coisa que eu grifei aqui que é importante é o seguinte, né? No problema térmico você vai ter 1 grau de liberdade, tá? Para cada nó. Enquanto na parte estrutural a gente poderia ter de 3 a 6 graus, né? Se você estivesse usando um elemento de sólido ou um elemento de placa, por exemplo, né? Então isso podia variar aqui a quantidade de graus de liberdade. E esses graus de liberdade iam determinar o tamanho do polinômio da minha função de forma.
Então, de cara, você simular um probleminha, por mais simples que seja, estrutural, ele é mais pesado computacionalmente, né, do que um problema térmico. Por isso que para essa parte de transferência de calor por condução, usar elementos finitos é bem tranquilo, porque ele realmente é muito rápido e resolve rapidamente assim as equações, tá? Elementos finitos começa a dar um probleminha, né? E aí, claro, o pessoal que faz solver, eles resolveram isso era com a parte de CFD, a parte de acoplamento, pressão, velocidade, tá? Isso aí dá um probleminha. O CFD, usando volumes finitos, ele naturalmente, quando foi criado, ele já foi tentando resolver esse probleminha de acoplamento de pressão, velocidade. O FEA, recentemente é que os caras conseguiram resolver. Então, por exemplo, tem um solver bem multifísico também, que é o... Agora me fugiu. Acho que é um dos poucos que usa elementos finitos para CFD. Esqueci agora. O console, né? Esse carinha aqui, até onde eu conheço, ele usa elementos finitos para as duas coisas, tá? Eu não sei se o Abacus ele usa elementos finitos para as duas coisas. A formulação é a mesma. Oi. Cortou de novo, foi? O seu áudio tá muito ruim. Não sei se é para todo mundo. O seu áudio tá muito Deixa eu... Tá bom. Deixa eu só... Vou fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui a gravação. Continuar aqui continuar a gravação aqui. Então pronto. Como eu estava falando para vocês, né? O problema térmico, né, a condição de calor, ele é muito mais leve computacionalmente do que um problema estrutural, tá? Por conta da quantidade de graus de liberdade que eu tenho por cada nó, tá? E como ele é um campo escalar, né, então eu vou ter só uma única variável para resolver. No caso do deslocamento, né, se eu tiver um problema tridimensional, eu vou ter x, y, z para resolver, né, as três direções, tá? E aí, claro, quando eu vou trabalhar na análise numérica, né, a gente viu que a geometria ela vai influenciar. Uma coisa é você ter uma estrutura treliçada, outra coisa é você ter uma placa, outra coisa é você ter um sólido, né? Cada geometria dessa ela traz uma quantidade de graus de liberdade diferente só por conta da geometria, tá? E aí o que acontece, né? Eu posso ter uma quantidade maior de número de nós por conta da formulação do elemento, né? Eu posso ter um elemento linear, mas posso também ter, para a mesma formulação, um elemento parabólico, né? Onde ele tem um elemento aqui intermediário na sua formulação. E isso aumenta, né? A gente viu que a quantidade de coeficientes a serem resolvidos, né, e serem calculados aumenta muito, né? Quando você aumenta a ordem do elemento, que a gente aprendeu a fazer isso na aula passada, né? E aí outro aspecto também, né, que a gente tem a ver também é a questão da formulação matemática que você está usando e a integração numérica. E por que integração numérica? A gente viu que a matriz de rigidez ela tem uma integral de volume, né? Então, no caso, se for um problema tridimensional, eu vou ter uma integral tripla, tá? E aí eu vou ter que usar um método de integração. Que aí, geralmente o pessoal usa aquela quadratura, né, de Gauss Legendre, né? Acho que é uma das mais usadas, que ela otimiza a função, né, os pontos, o espaçamento, né, dos pontos de ponderação que eu vou calcular minha quadratura, tá? E aí por que eu estou falando da integração? Porque a integração ela tem um aspecto interessante, porque na hora que eu transformei, né, a minha função de forma, eu tirei ela das coordenadas globais x, y, z e coloquei ela num sistema de coordenadas que a gente chama de natural, né? Que no caso lá eu usei umas letrinhas gregas, né? Eu usei esse cara aqui, o Ni e esse outro aqui, né? Porque eu não sou muito bom de letra grega não. E aí quando a gente faz isso e o limite, né, ele vai de 0 a 1, menos 1 a 1, então eu consigo estabelecer de forma fixa, né, os pontos de integração. E aí o que é que acontece? Quando eu determino esses pontos de integração, que são valores que vão ficar fixos lá para o meu elemento,
E aí eu guardo isso dentro do elemento, né? Então eu vou ter pontinhos aqui, ó, internamente ao elemento, tá? Então dependendo da formulação eu vou ter os pontos de integração. E esses pontos de integração, o que é que ele vai influenciar aqui? Então tem informação que é armazenada não no nó, tá? No caso aqui eu quero armazenar o deslocamento. E tem informação, quando ela é derivada do deslocamento, o cara armazena no ponto, o pessoal chama ponto de Gauss ou ponto de integração, tá? Que são pontos fixos, né, da integração numérica. Depois vocês podem dar uma olhada no livro de métodos numéricos, né? E ele explica a ideia por trás da integração. E aí isso facilita muito, né? Porque se você for fazer a integral, né, fazer uma integral tripla, e ainda tendo que achar aquelas constantes da função de forma, você ia ter um problema terrível, né? Porque além de montar a matriz de rigidez, ia ter que achar os coeficientes da função de forma. Então você ia ter, no mínimo, o dobro do trabalho, né? Então isso é uma coisa que facilitou muito. E aí aqui eu coloquei também, né, que de maneira geral ela é mais simples, né, do ponto de vista computacional, ela vai rodar mais rápido, tá? Outra característica também é que você não tem deformação, tá? Então, quando você fizer uma análise térmica, ele vai te dar só o campo de temperatura ou fluxo de calor, tá? Mas a geometria, como a gente estava acostumado a simular no estrutural, ela não vai se deformar. Obviamente, né, eu posso, claro, a partir da temperatura eu posso ter uma dilatação, mas aí eu já vou estar resolvendo um problema estrutural. E aí por isso, o que é que acontece? Eles tendem, né, a usar a mesma... Por exemplo, se eu tiver elemento lagrangiano, eu vou continuar usando para a área térmica também o mesmo tipo de elemento, tá? Porque aí facilita o acoplamento entre essas duas físicas, né? Isso já dentro do solver de elementos finitos, tá? Pronto, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Então, geralmente eles vão usar elementos lagrangianos, tá? Com essa formulação. Lembrando, né? A gente usa elementos isoparamétricos. Por quê? Tá? Porque a gente vai resolver duas coisas na geometria. Eu tenho que resolver a minha geometria, então eu vou mapear aqui com os elementos, né? Então eu consigo fazer as interpolações da minha geometria. Tá? Então eu vou estar interpolando o V e W, tá? Que seria isso aqui, seria a geometria, mas as mesmas funções de forma que eu usei para esses caras aqui, eu estou usando também para x, y, z, quando eu faço a transformação em coordenadas naturais, tá? E aí qual é a vantagem? A vantagem é exatamente essa, eu estou usando, isso eu estou falando o VW, mas eu tenho geometria, né? No caso aqui seria só mapear x, y, z, e teria a física atrelada. E aí qual é a vantagem? A vantagem é que eu uso a mesma função de forma para ambos os domínios, seja ele geométrico, seja ele físico, né? Seja temperatura, pressão, deslocamento, né? Então, por isso que a gente usa essa formulação aqui isoparamétrica, tá? Claro que todo solver você tem que ler, né? Ir lá nos elementos e ler qual é a tecnologia que ele está usando e quais as limitações para aquele tipo de elemento, tá? E aí, só voltar àquele assunto lá da integração, né? Então, quando a gente fala de pontos de Gauss, são aqueles pontos dentro do elemento que o cara faz a avaliação da integral, né, dentro do elemento, e esses pontos de Gauss você já predetermina, né, no solver, tá? E aí aquela história é o sentido da integração numérica. Então eu não vou integrar toda essa função, vou sabendo apenas alguns pontos da minha função, eu consigo, né, dependendo com uma certa precisão, né, ou a exatidão, eu consigo calcular o valor da minha integral, que seria basicamente um somatório dos pesos, né, de uma função peso, vezes a própria função que eu estou tentando calcular, que nem sempre eu sei qual é, né? E essa é a grande vantagem de se usar as quadraturas, tá? E aí o que acontece, né? Como eu estava falando para vocês, ele é fixo, né? Então isso já é pré-determinado no solver. Outro aspecto importante também é quando você tem um elemento distorcido, eu já tinha falado isso para vocês, né?
Mas outra coisa também não é só nem a resposta, a qualidade, é também a questão dos pontos, né? Como é que ele agora vai, porque isso aqui um valor numérico, né? Então isso tem um valor nessa posição aqui, tá? Então na hora que eu coloco isso distorcido, eu perco, né, na minha integração numérica, a minha precisão, tá? Então por isso que a gente tem que evitar esses elementos muito pontiagudos ou elemento agulha que o pessoal chama, tá? Eu vou fazer aqui uma atividade para demonstrar aqui para vocês como é preciso, né, o cálculo com elementos finitos, tá? Tudo bem que isso aqui é um problema bem simples, mas vocês vão perceber como ele é preciso e também a facilidade de fazer um setup, tá? Então basicamente aqui eu tenho uma barra, tá? Ela tem uma seção aqui relativamente até grande, né? 10 metros de comprimento e tem 1 metro por meio, né? Seria basicamente uma viga isso aqui. E aí eu tenho um fluxo de calor de 100 watts por metro quadrado nessa ponta aqui, tá? E aqui da minha outra extremidade, à minha esquerda, eu vou ter uma temperatura prescrita de 100 graus, tá? E aí eu quero saber... Oi, pode falar. Oi, pode falar. Oi, tá me escutando? Pra mim tá todo cortado. Tá cortando pra todo mundo também aí? Como é que tá? Pra mim não tá mais cortando não, professor. Melhorou muito. É que eu tô roteando aqui do celular. É ruim, né? Porque a gente não sabe se é a minha internet do outro lado. Vamos lá, vou adiantando aqui, tá? Qualquer coisa eu tô gravando, eu posto lá também, tá? Peço desculpas aí pela qualidade da internet, mas enfim. Eu acho que era minha. Acho que era minha. Você que tá aí. Tá bom. Mas de qualquer forma tá gravando, tá? E aí, às vezes pode perder alguma coisa que cortou, tá? Então eu tenho aqui um material com uma condutividade térmica de 60,5 watts por metro Kelvin, uma temperatura prescrita de 100 e um fluxo de 100 watts por metro quadrado. Aí eu coloquei aqui uma continha, né? Pegar aquela equaçãozinha lá de Helmholtz para um trabalhozinho, né? 1D, né? Porque eu só tenho uma dimensão aqui. E aí eu fiz a discretização, né? Basicamente fiz uma simplificação aqui para discretizar e substituir os valores, né? Então eu achei um valor aqui de 116,53 graus Celsius, tá? Temperatura máxima, que aqui é T1, que é prescrito, e aqui T2, que eu não sei quanto é, porque eu tenho um fluxo de calor aqui nessa parede, tá? Então eu determinei analiticamente, né? Então dá esse valor. Obviamente eu já rodei esse caso, né? E realmente ele crava com um valor analítico, tá? Isso é só pra gente ter um exemplo. Eu vou fazer ele aqui para vocês verem como é o setup, tá? Então eu vou passar aqui pro ANSYS para vocês verem como é essa atividade aqui. Aí assim que eu terminar, vocês me lembram de dar uma pausa para parar o vídeo, pra gente fazer outra gravação, não ficar tão pesado. Ok? Então vamos lá, tô com o ANSYS aqui. Eu vou, para você criar uma análise, né, térmica, né, você tem aqui steady state thermal, tá, e tem o transiente também. Então a gente vai usar os dois hoje aqui nessa aula, tá? Então eu vou arrastar aqui uma componentezinha de análise térmica. Aqui eu vou verificar aqui as propriedades do material. Pelo K ali eu acho que é um massa estrutural, tá? Deixa eu só ver aqui. Ó, tá vendo? E observem que no ambiente aqui estrutural, do térmico, né? Tô com ele aqui, a caixinha térmica. Ele aparece já as propriedades que me interessam, que no caso aqui é o K. Que é o mesmo valor aqui do meu trabalho, tá? Que eu fiz. Então eu vou usar esse estrutural steel, ok? E vou aqui abrir agora a fazer uma geometria bem simples, né? No
No caso, eu vou só simplesmente desenhar um retângulo de 1 metro por meio, né? De 1000 por 500 milímetros, com extrusão de 10 metros. E aí só para demonstrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui para fazer o desenho. Deixa eu abrir aqui o Space Cube. A outra coisa também é importante que vocês tentem replicar essas atividades que eu vou fazendo durante a aula também, tá? Pra vocês irem pegando a prática e só mexendo é que a gente vai tendo dúvidas, né? Coisas que não funcionam, a gente assistindo tudo funciona, depois quando vai fazer nada dá certo, né? É importante vocês se ligarem nisso aí. Então vamos lá, tá aqui no ambiente de desenho, né? Eu vou escolher aqui um plano, selecionar aqui o plano XY, tá? Vou clicar aqui nesse olhinho aqui para ficar de frente para a tela e vou desenhar um retângulo, tá? Simplesmente isso aqui, ó. Então eu tenho 500, né? 500 milímetros por 1000. Pronto, fiz o meu retângulo aqui, tá? Vou usar o comando pull, vou fazer uma extrusão de 10 metros, tá? Então, na hora que eu clico aqui, ó, vou digitar H aqui para ficar isométrico. Então eu dou um primeiro clique, ele vai ficar laranja, e aí eu arrasto o mouse, né, para minha esquerda aqui, ó, e aí eu já vejo a extrusão acontecendo. E aqui eu coloco o valor de 10.000. Pronto. Eu fiz aqui a minha extrusão, tá? Uma coisa que é bem importante e assim que eu sempre bato nessa tecla é colocar nomes, né, nas faces para facilitar o setup. Então só para a gente ir se acostumando, principalmente na parte de CFD, tá? É bem importante fazer isso aí. Eu vou clicar aqui, vou mudar aqui a aba para grupos, né? Então tem aqui Name Selection, vou criar. Posso criar aqui, posso criar no Meshing, posso criar no Mecânico, enfim. Essa etapa eu posso fazê-la depois também, sem problema. Então aqui eu vou colocar aqui, só para a gente não esquecer, ó, eu vou colocar assim, ó, tem T100C, que eu sei que é graus Celsius, tá? Vou clicar aqui nessa outra face. E aqui eu vou ter um fluxo pelo meu trabalho de 100 também, né? Então fluxo de 100. Então clico aqui, ó, Create Name Selection, ou Ctrl G, né? Tudo tem atalho também. Então eu vou ter um fluxo de 100 watt metro quadrado, tá? Então é só para lembrar o valor que eu vou ter que colocar lá no campo. As outras faces elas vão ficar por padrão, né? Você poderia colocar aqui também um name select de wall, mas a gente não vai usar essas paredes aqui, não vou colocar nada. E por padrão elas vão ficar adiabáticas, tá? Então tanto o CFD quanto a parte de elementos finitos, se você não define uma face, ele já considera ela como adiabática, tá? Naturalmente. Bem, criei aqui a minha geometria, criei as duas condições de contorno que eu preciso. Vou fechar aqui meu desenho. Vou abrir agora o Mechanical e fazer o setup.
Deixa eu abrir aqui que tá demorando um pouquinho. Pronto, a interface é a mesma, né? O que está mudando aqui é que ele já vai pré-selecionar o tipo de elemento que vai ser usado, porque é uma análise térmica, tá? E obviamente aqui na parte da física, né, vai mudar as condições de contorno, tá? Mas o fluxo de trabalho é o mesmo da parte que a gente estava fazendo sólido, né? Então eu criei aqui um sólido, tá? Aqui eu tenho um material estrutural steel, não vou mexer nele, tá? Vou criar uma malha, tá? Vou criar uma malha aqui no automático dele aqui, tá? Vou ver o que é que ele me entrega. Observe que ele aqui ele fez dois elementos, né? No Y, tá? E aí é uma coisa importante, né? Porque se eu estou fazendo um cálculo, aqui unidimensional, eu só posso variar os elementos em Z, no caso aqui, né? Só posso variar em X, tudo bem que eu só tenho um elemento na espessura. Então eu preciso deixar isso aqui com o elemento variando apenas no Z, tá? Nem Y nem X eu posso ter variação para poder deixar ele unidimensional. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma malha, tá? Vou colocar aqui uma malha de 1 metro, certo? E vou mandar rodar novamente. E aí eu forço ele a criar esses elementos aqui. Então agora ficou a variação apenas em Z, tá? Isso é para garantir que eu não vou ter fluxo nas outras direções, tá? Isso é um detalhe que vocês têm que perceber. Se não tem malha em uma direção, né, só tem um elemento, não vai ter variação, tá? Então eu criei aqui a malha. Vou criar agora as condições de contorno. Então observe que quando eu clico aqui na C5, né, eu tenho aqui as condições de contorno que elas mudam em relação à análise térmica, tá? Ou análise estrutural. Então a primeira condição de contorno vai ser uma condição de contorno de temperatura prescrita. Clico sobre ela, seleciono a face, né, que eu vou aplicar essa condição de contorno, tá? E aqui eu vou colocar o valor da temperatura, que no caso são 100 graus, tá? Na outra face eu vou colocar agora um fluxo de calor. Então você vem aqui em Heat, tá? E aí você tem que, pelo desenho dá até para sacar, né, o que é um heat flow e um heat flux, tá? Tem que ter um certo cuidado. O heat flow é porque você vai ter ele por metro quadrado, tá? Aqui no caso eu tenho, desculpa, aqui é o heat flux. Ele vai estar por metro quadrado, tá? Aí tem que ter cuidado porque a unidade tá em metros aqui, ó, 100 watts por metro quadrado. Eu tenho que mudar. Se eu tiver preguiça de fazer as continhas, eu mudo para cá e aí eu coloco na unidade correta, tá? Tem que ter muito cuidado, senão o balanço aqui não fecha, tá? Pronto, então eu coloquei as duas condições de contorno, temperatura prescrita, fluxo de calor na extremidade. Esse cara aqui eu vou deletar, né? Porque no caso aqui não é uma dissipação. Vou colocar aqui o resultado, tá? No solution. Então eu vou ter aqui temperatura, tá? E uma outra coisa que também que é legal é o heat flux, tá? Você vê para que lado está indo o fluxo térmico, tá? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, só isso mesmo, é bem simples, tá? Vou resolver aqui, mandar ele resolver. Então aqui eu tenho um fluxo,
tá? Se eu coloquei aqui 100 watts, vai estar o fluxo passando por toda a barra. E aqui eu tenho um campo de temperatura, tá? Observe que de cara aqui eu já vejo o valor aqui nessa face direita aqui, 116,53, né? Então eu comparo aqui com dados com o valor que eu calculei na mão, tá? Então veja que apesar de uma malha bem simples, né? Eu consigo ter uma exatidão muito boa, tá? Com o elemento. Outra coisa que você pode também colocar aqui no Heat Flux é colocar para ele mostrar os vetores, tá? E aí ele consegue mostrar o sentido que está o fluxo, tá? No caso da direita para a esquerda, tá? Então estou tendo um fluxo aqui ao longo da minha barra. Então um setup bem rápido, né? Bem simples e um resultado bem confiável aqui, né? O valor de 116,53, tá? Eu vou passar agora, né? Vou parar aqui, dar uma parada aqui na gravação.